Boa noite. Hoje vocês vão ver comigo a quarta função inorgânica. Vocês, nas aulas anteriores, estudaram os ácidos, as bases, foi? Os sais, e agora vocês vão aprender sobre os óxidos. Os óxidos são substâncias que, na sua composição química, apresenta obrigatoriamente como um dos elementos o átomo de oxigênio. Por quê? Porque muitos óxidos são formados a partir da reação de um metal ou de um não metal com o gás oxigênio, né? Então, os óxidos inicialmente são formados e produzidos a partir de reações com o próprio gás oxigênio da atmosfera. Definindo óxidos, são substâncias binárias em que um dos elementos presentes na sua fórmula será sempre o átomo de oxigênio. Lembrando que o símbolo químico do oxigênio é o O maiúsculo. Tá? E o que são essas substâncias binárias? São substâncias em que, na sua fórmula química, apresentam dois tipos de elementos diferentes. Tá? Somente dois tipos, sendo que um deles, obrigatoriamente, será o átomo de oxigênio. Tá? Então, por exemplo, aqui, todos esses exemplos, CO2, Na2O, N2O5, P2O3, FeO. Então, todos eles apresentam um não metal, no caso do carbono, por exemplo, com o oxigênio, ou então um metal, que é o sódio, com oxigênio. Tá? Mas, mesmo que eu tenha mais de um do mesmo metal ou mais de um oxigênio na fórmula, como é o caso aqui do N2O5, que é o anidrido nítrico, e o P2O3, que é o anidrido nitroso, não importa quantos eu vou ter de oxigênio e do outro elemento. O importante é o tipo de elemento: fósforo e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, sódio e oxigênio, carbono e oxigênio, ferro e oxigênio. Tá? Então, isso é a definição de uma substância binária, e no caso dos óxidos, é uma substância binária em que um dos elementos, obrigatoriamente, é o átomo de oxigênio. Sendo que, percebam que o átomo de oxigênio, em todas as fórmulas dos óxidos, estão do lado direito da fórmula. Eles estão como ânions, tá? Lembrando que toda fórmula química eu tenho cátions e ânions, né? No caso do oxigênio, para que seja constituído um óxido, o oxigênio precisa estar como ânion, ou seja, do lado direito da fórmula. Ah, ou seja, o oxigênio, neste caso, é o elemento mais eletronegativo. Tá? O que significa ser mais eletronegativo? É aquele que atrai elétrons, tem maior força de atração dos elétrons para si. Tá? Por que eu estou falando isso? Se na fórmula química tiver o átomo de flúor, tá? Por exemplo, nessa observação aqui, 2, OF2, O2F2, mesmo tendo o átomo de oxigênio, o flúor, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela, ou seja, é o átomo que tem maior tendência a atrair elétrons para si. E aí, o que acontece? O flúor, no caso de fórmulas químicas ligadas ao oxigênio, é o mais eletronegativo, consequentemente, ele vai ser o ânion da fórmula. Então, substâncias binárias que apresentam o átomo de flúor na fórmula ligada ao oxigênio, por exemplo, OF2, O2F2, não são considerados óxidos, ok? Nos óxidos, eu botei aqui, o átomo de oxigênio sempre está ao lado direito da fórmula, e do lado esquerdo, um metal ou um não metal, lembrando a exceção do átomo de flúor. Tá? Então, é bem simples a composição química dos óxidos. Algumas reações químicas podem ocorrer com os óxidos, principalmente com a água da chuva. Tá? Os óxidos reagem com a água da chuva, formando os ácidos. Ácidos são substâncias que podem apresentar muito corrosivas. Tá? E aí, se caso alguns óxidos reajam com a água da chuva, por exemplo, causando a chuva ácida,
né, produzem ácidos que vão cair diretamente no solo, né, nas plantações, nos rios, tá, provocando vários desequilíbrios, né? Por quê? Porque como vai aumentar a acidez, né, por exemplo, do oceano, de um rio, você vai mudar, né, o pH, né, desse local. E isso vai influenciar no ecossistema existente ali. Tá? Então pode morrer algumas espécies de peixes, outros seres vivos, de algas. Tá? Então pode provocar um desequilíbrio no ecossistema. Né? Aqui na foto ao lado, ó, do lado direito, tem aqui algumas árvores, né, sem folhas. Né? Isso aqui é um exemplo de uma floresta que foi que suas folhas caíram, né, devido ao contato com a água da chuva, né, que é a chuva ácida nesse local. Normalmente a chuva ácida, os poluentes, né, são poluentes que vêm normalmente das chaminés, das indústrias, tá? Os gases poluentes normalmente são à base de enxofre, no caso aqui o anidro sulfuroso, tá? Que em contato com o oxigênio produz o anidrido sulfúrico, que ao entrar em contato com a água da chuva, produz o ácido sulfúrico, um ácido altamente corrosivo. Tá? Também óxidos com nitrogênio, no caso aqui eu botei o exemplo do óxido nítrico. Tá? Poderia ser o óxido nitroso também, que também reage com o átomo de oxigênio e produz o óxido nítrico, que em contato com a água da chuva formam dois ácidos, né, o ácido nitroso e o ácido nítrico, que também podem provocar aí problemas de corrosão, por exemplo, em monumentos, né, monumentos feitos de carbonato de cálcio, né, estátuas. Pode diminuir o pH também do solo, né, prejudicando o plantio, tá, o crescimento de alguns alimentos, né, nas plantações, tá? E aí causa muitas consequências, né, para a agricultura, por exemplo. Tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Então, foi uma palhinha aí para relembrar sobre os óxidos, e eu também inseri dentro da aula, falei um pouquinho sobre a chuva ácida.